É, Bom quando, dia. quando o pessoal diz que é dupla honra, é porque é dois pastor Ricardo, entendeu? É mesmo, vala, meu Deus, agora são dois. Quem vai dar aula agora é pastor Ricardo Bueno. Mas Amém. já o pastor Ricardo Vilas Boas vai dar aula de novo, viu, pastor? Já Ó, Se prepara, quando pastor. tem dois Ricardos no mesmo metro quadrado, é porque é porção dobrada mesmo, viu? Meu filho, é dupla igual, honra, é dupla honra. Gente, ótimo tudo dia, Deus dobrado aqui no abençoe o nosso M3. dia, um dia extraordinário. Agora está gravando, né? O brinde, nosso brinde, o brinde do clube. Hoje quem vai dar aula é o pastor Ricardo Bueno, né? Falei com ele essa semana. Ele já tinha uma ministração e ele vai passar isso para a gente agora, direto de Deus, para nossas vidas. Anotem tudo, pesquem tudo aí, estejam atentos e preparados. E é com você, pastor. Amém, queridos. Muito bom dia, excelente dia a todos. Conseguem me ouvir claramente? Sim. Amém. Primeiramente, quero louvar o Senhor por essa oportunidade, né? Muito bom sempre que a gente pode compartilhar o nosso coração, aquilo que a gente tem vivido. E agradeço também, né, ao Rafa, a Tati, a Lorena aí pela confiança. E sei como é, né? Nós que somos pastores de igreja, quando a gente entrega o púlpito para alguém, é porque Deus gerou aquela confiança ali, e igualmente vocês aqui no M3, tá? Muito obrigado mesmo, e espero que seja bênção para todos aí. Vamos orar, né? Pedir para o Senhor preparar o nosso coração aqui bem rapidamente. Eu gostaria de orar com os irmãos. Pai, em nome de Jesus, te louvamos por esse dia. Senhor, te agradecemos pela tua graça, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo ar que respiramos, Senhor. Muito obrigado, tu és tudo para nós e nós estamos aqui em uma comunidade que tem te buscado, que tem te colocado, Senhor, como centro de todo o processo, Senhor. Eu te louvo por esta mentoria, por esses mentores, por toda a equipe e que o nosso coração agora esteja preparado para receber um pouco mais, Senhor, da tua palavra, sendo alicerçado nas verdades eternas do Senhor, Pai. Muito obrigado por esse dia. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Quero começar lendo um trecho das Escrituras que me chamou muita atenção essa semana. Eu já havia conversado com o Rafa, né, sobre o que ele pediu para eu ministrar, e eu estava lendo as Escrituras, saltou um texto. Eu vou ler alguns versículos lá em Atos, capítulo 5, tá? Você que gosta de anotar, eu vou ler alguns versículos. Diz assim: tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Contudo, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Precisamos ter isso em mente para entender isso que nós vamos falar hoje, sobre a batalha que temos que perder para ganhar. É preciso obedecer a Deus, antes a Deus do que aos homens. Vou ler mais um pouco. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o em um madeiro. Deus o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós estamos numa mentoria porque nós estamos num processo de arrependimento, recebendo perdão dos pecados, aqueles que, né, cometeram tantos pecados contra o corpo. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. Entretanto, um fariseu chamado Gamaliel, aquele mesmo, né, diante de quem o apóstolo Paulo ele foi ensinado, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens, por um momento, fossem retirados. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos.
verso 38. Portanto, neste caso, eu os aconselho, olha o conselho de um homem mestre da lei, experiente, conhecedor. Deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Até aqui que eu quero ler para embasar o que eu vou falar. Queridos, existe uma verdade, uma realidade. Hoje, eu estou lendo Atos capítulo 5, eu li do 27 ao 39, tá? Atos 5, 27 ao 39. Existe uma realidade. Hoje, muitas pessoas estão nessa luta, uma luta contra Deus. E esse é o título da mensagem, né, que o Rafa pediu para eu compartilhar, a luta que nós devemos perder. Então, eu separei aqui alguns conselhos práticos, né? Todos nós estamos aqui, gostamos de lutar, batalhar, cada um tem as suas áreas, né, de luta, de batalha, que tem que vencer. Lorena sempre fala para nós aqui nas aulas, olha, eu sei o que eu posso, eu sei o que eu não posso, eu sei o que é perigoso e o que não é. Então, todos nós estamos diariamente lutando contra algumas coisas, mas existe uma batalha que nós precisamos perder, que é a batalha contra a vontade de Deus. E muitos estão lutando contra Deus nesses dias. Então, é isso que eu quero falar. Primeiro conselho, irmãos, você precisa lutar contra o pecado, obviamente, todos nós precisamos lutar contra o pecado. Você precisa lutar contra tudo que te afasta de Deus, mas existe uma batalha que você precisa perder para ganhar, que é a batalha contra Deus. Então, o primeiro conselho que eu te dou neste dia, né, e serve para mim, para cada um de vocês, é pare de lutar contra Deus. Deus, ele tem uma vontade que é boa, que é perfeita e que é agradável. E muitas pessoas hoje, elas estão em sofrimento na sua vida. Por quê? Porque elas estão tentando fazer valer a vontade delas, o querer delas, contra a vontade de Deus, em detrimento à vontade de Deus, né? Eu gosto muito de uma definição do que é colocar Deus à prova, né? É um mandamento, não, né, colocar Deus à prova. E lendo as Escrituras e analisando tantas coisas, eu compreendo que uma das maneiras da gente entender o que é colocar Deus à prova é você querer pedir, clamar a Deus para que Ele abençoe algo que vai contra os princípios dele. Por exemplo, sabemos que a prosperidade ela é bíblica. Recursos, né, não apenas financeiros, mas em todas as áreas da nossa vida, são bíblicos, têm fundamento e Deus ele quer nos abençoar financeiramente. Mas colocar Deus à prova é uma pessoa que não dizima, que não oferta, que não tem o coração voltado para a obra, para colocar suas finanças no altar e orar para que Deus venha abençoá-la financeiramente. Ela está quebrando princípios. E de igual modo, existem pessoas que não se importam com o que elas comem, a qualidade do que comem, fazem do seu estômago o seu Deus e estão pedindo para que Deus abençoe a saúde. Isso é colocar Deus à prova, né? Eu também gosto muito, a Tati sempre menciona, né, o pastor Luciano Subirá, eu também gosto muito dele, já aprendi muito com ele, né? O conheço pessoalmente. E uma vez, em uma das suas ministrações, ele fala que o Espírito Santo falou com ele chegou a 153 quilos. E o Espírito Santo falou com ele, até quando você acha que eu vou ter que quebrar as leis da física para te abençoar? Até quando eu vou ter que mudar aquilo que não é para ser para poder te livrar de um mal maior? Então entenda, quando você está lutando contra a vontade do Senhor, tentando fazer aquilo que não o agrada, essa batalha você precisa perder. E nós, cuidar da saúde, cuidar do corpo. Eu dei esse testemunho quando eu entrei na turma 12.0. Eu fui ministrar em Foz do Iguaçu, né? Eu e minha esposa, nós trabalhamos num ministério. Hoje somos pastores do Mevan, no Rio Grande do Sul, mas nós trabalhamos, né, com cura e evangelismo. Deus nos deu a cura física como uma estratégia de um evangelismo eficaz. E isso a gente já ministra há 14 anos, e nós fomos para Foz do Iguaçu. Eu estava numa época em que eu estava comendo desenfreadamente, eu estava dormindo muito mal, não respeitando os limites do corpo.
a minha pressão chegava, né, a 16/20, 16/19, eu não sentia nada, não sentia mal-estar, mas a pressão nas alturas, glicemia completamente desregulada, alta. E nessa viagem específica de Foz do Iguaçu, e nós estamos acostumados a ver o sobrenatural como algo natural, né? Quantas vezes já ministramos ali, câncer desapareceu, perna cresceu na nossa frente, em tantos lugares que a gente já foi, e em Foz do Iguaçu praticamente não aconteceu milagre algum. E aí eu fui orar, eu fui buscar. E quando eu fui buscar, Deus me falou que muitas coisas ali não haviam acontecido por minha culpa, porque eu estava sendo negligente com o dom que Deus havia colocado sobre mim, estava sendo negligente com o meu corpo, e eu estava colocando Deus à prova. Por quê? Porque eu estava querendo que Deus realizasse sinais e maravilhas, sendo que eu não estava zelando e cuidando do templo do Espírito Santo. Então, só ali eu já comecei a ter um chacoalhão da parte de Deus, comecei depois disso, né, a cuidar dentro de algumas coisas, e quando foi uns 3 meses atrás, eu estava orando, eu falando, Senhor, eu preciso, da mesma maneira que eu ajudo pessoas a jejuarem, a crescerem biblicamente, a amadurecerem na fé, eu preciso de pessoas que me ajudem a cuidar da saúde. E foi quando eu fui presenteado com o M3, e muita coisa mudou, né? Eu já eliminei desde da turma 12 para cá, 14 quilos praticamente, né? Estou malhando 3 vezes por semana, treinando no mínimo 3 vezes por semana. Por quê? Porque eu compreendi isso. E hoje, o que vocês têm falado, vocês têm ensinado, tem tornado parte das nossas mensagens, né? Toda quarta-feira, nós temos o culto de cura aqui na igreja. Ontem eu estava pregando sobre como ter clareza, ter poder naquilo que você faz. Então, muitas coisas que a gente tem aprendido, a gente tem repassado. Então, entenda, querido, você verdadeiramente precisa deixar que o Senhor seja Senhor sobre a sua vida. Eu, por muito tempo, me submeti a Deus em tantas coisas, mas não me submeti ao Senhor diante do que eu comia, diante do que eu bebia, né? Quantas e quantas vezes eu detonei meu corpo, meu organismo, tomando refrigerante, achando que estava tudo bem, né? Quando eu ia para o sertão, queria ali tomar cajuína e tantas coisas, né, que a gente gostava na época, que hoje a gente pensa, meu Deus, como que eu pude fazer isso? Então, muitas pessoas são governadas por mamon. Nós conhecemos muitas que são governadas pelo dinheiro, né? Outros pela imoralidade, né? Outros, infelizmente, principalmente no meio cristão, estão sendo dominadas, estão sob o senhorio da comida. E a comida tem se tornado um Deus sobre a vida dessas pessoas. Tem gente que, por exemplo, a gente contesta isso na prática ministerial. Se você marca um culto, pessoas não vão. Se você marca uma comunhão que vai ter comida, as pessoas vão. Ou seja, muitas vezes elas não se movem pela palavra rema que elas vão receber, por aquilo que vai ser ativado na vida delas, mas elas vão porque vai ter uma comida no final. Estão fazendo o quê? Da comida ser o Senhor. Estão se colocando nesse lugar. Então, entenda, eu e você precisamos permitir que o Senhor direcione cada um dos nossos passos, inclusive o que comemos, onde comemos e quando comemos. Né? Eu e minha esposa, nós temos praticado, já praticávamos o jejum espiritual, agora estamos na prática, além do espiritual, do intermitente, né? Há 1 mês aí, mais ou menos, Deus me pediu 21 dias de jejum espiritual absoluto só na água. Foi algo que Deus me pediu. E quando Ele me pediu, eu não pensei, mas vai ter uma festa, vai ter um almoço, vai ter isso. Não, quando Ele me pediu, eu sabia da renúncia. Por quê? Porque a comida não é mais Senhor sobre a minha vida. O que eu como não é mais Senhor sobre a minha vida. Então, nós precisamos orar a Deus até por aquilo que nós vamos comer, para discernir se devemos fazer aquilo ou não. Então, entenda, viver uma vida dessa maneira não é meninice, não é infantilidade. Buscar a direção de Deus nos mínimos detalhes da vida é dependência. É dependência de Deus, é protetivo para nós vivermos nesse lugar. Né? Quero ler mais um texto aqui com os irmãos, Tiago 4:6, um texto muito conhecido, mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes.
Por que tem muita gente que está lutando contra Deus e aí ela vai falar que é o diabo, que é isso, que é aquilo? Não, muitas vezes não é. Muitas vezes é o próprio Deus que está colocando a mão no nosso peito e falando, olha, enquanto você permanecer orgulhoso, arrogante, prepotente, daqui para frente você não passa. Faça um teste, uma hora, põe a mão no peito de uma pessoa e peça para ela andar. Coloque as suas 2 mãos e peça para a pessoa andar, ela não consegue sair do lugar. Porque muitas vezes existem pessoas que estão sendo resistidas pelo próprio Deus, porque ele resiste aos orgulhosos, ele se opõe aos soberbos, porque essas pessoas estão vivendo uma vida em que elas estão lutando contra Deus. E isso me leva para... Esse foi meu primeiro conselho para você, isso me leva para o segundo. Aceite os caminhos do Senhor. Eles são sempre melhores e mais altos, né? Isaías, profeta Isaías, no capítulo 55, versos 8 e 9, ele vai declarar, pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, ou os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus pensamentos, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Queridos, nós precisamos aceitar, né? Uma das coisas que eu acho maravilhosa nessa mentoria é trabalhar o pilar da mentalidade. Se não mudar a mentalidade, não muda nada, não adianta restringir comida, né? Tivemos aula essa semana, dieta versus estilo de vida, ou seja, se não mudar a mentalidade, a pessoa vai viver a vida inteira fazendo dieta e vai ficar ali se punindo, vai ficar sofrendo. Meu Deus, eu já passei por aquele estágio de... Eu já tentei de tudo, quase tudo na vida nessa questão, gente. Né? Eu engordei muito quando eu era criança. O médico havia passado... Eu era magrinho, que nem meu filho. O médico havia passado 1 vidro de vitamina na minha infância. Minha mãe me deu uns 3 ou 4 de uma vez. E de um ano para o outro eu engordei e passei a minha vida inteira ali lutando contra o peso. Então eu já tomei tudo quanto é remédio, tarja preta, para emagrecer. Né? Já fiz uso desses remédios modernos, já fiz essas dietas com nutricionista, contava caloria, sofria contando caloria do que come, do que não come, quando, na verdade, se a gente entende que Deus ele tem um caminho muito maior, muito mais elevado que o nosso, e a gente permite que ele mude a mentalidade. Gente, se nós internalizarmos isso que é muito falado aqui, você é moderado. Você é moderado, você não precisa se acabar comendo. Você não precisa se acabar bebendo, você é moderado. Eu falo isso para mim todos os dias, eu falo isso para minha esposa, eu sou moderado. A comida não me domina. Eu não sou escravo da comida, eu saí desse lugar. E isso tem nos levado para um lugar em Deus de viver isso. Os pensamentos de Deus que são mais elevados, os caminhos de Deus que são mais elevados. E aí, deixa eu te dizer uma coisa, nós estamos numa mentoria cristã, então a gente pode ter liberdade para falar isso. O nível de unção de Deus na sua vida está diretamente ligado com a quantidade e a qualidade do que você come. Se você quer mais unção, se você quer se mover no sobrenatural, se você quer ter mais poder e autoridade, isso está diretamente ligado com o tanto que você come, o período que você come, o que você come, como você trata o templo do Espírito Santo. Então, gente, essa mentoria ela é muito profunda. É muito profunda. Nós aqui em casa estamos assim apaixonados pelo M3, a gente tem feito propaganda para todo mundo. O povo da igreja já tem 2 irmãs que estão nessa turma 13.0, tem mais 2 ontem que pediram para entrar porque estão vendo mudanças na nossa vida. Nós começamos, né, uma cantina na igreja e a gente sabe que não dá para mudar tudo de uma vez, mas a primeira coisa ali, eu baixei um decreto, não entra refrigerante aqui, gente. Não entra. Ah, mas refrigerante vende mais. Deus proverá de alguma outra forma. Refrigerante não entra. Vocês entendem? Então, nós precisamos dessa metanoia, dessa mudança de mentalidade, porque os caminhos do Senhor são mais elevados do que os nossos. Amém? Terceiro conselho, estou acabando, vamos lá. Destrone os ídolos do coração. Nós precisamos destronar os ídolos do coração e afaste-se de tudo que te afasta de Deus.
Queridos, aqui nós falamos na mentoria, né? É falado sobre o ambiente. Essa ambiência, ela é completamente importante. A palavra vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. O cara pode estar querendo fazer tudo certinho, mas se ele está no meio de pessoas que estão falando outras coisas, pensando outras coisas, a probabilidade dele se perder no meio do caminho é muito grande. Então, nesse processo, até o nosso ambiente tem que ser mudado. Aquilo que nós falamos, né? A gente sempre vê que os nossos mentores, com muito amor, com muita graça, com muita sabedoria, corrigindo a fala de muitas pessoas na turma, porque tem gente que chega, igual eu ministro cura, gente, tem gente que chega e fala assim, ai, a minha diabetes, eu já começo a falar, está errado, você já se apropriou dizendo que é sua. Se você está dizendo que é sua, a doença não vai sair, porque ela encontrou um lugar cativo na sua vida. Então, tudo muda a partir do que a gente fala. Provérbios 18, 21, vida e morte estão no poder da língua. Então, eu tenho falado de púlpito, gente, porque olha como que isso é sério. Como essa era uma área que eu não me cuidava, eu nunca me senti com autoridade para falar sobre domínio próprio, sobre governo. Por quê? Porque era uma área que eu não me cuidava. Né? Eu estava extremamente obeso para a minha estatura. Né? Hoje eu já diminui um pouco e daqui a alguns meses eu vou ser modelo e referência para pessoas que estão ao meu redor. Por quê? Porque eu decidi me posicionar. Deus precisa de quê? De homens e mulheres posicionados. Cada um de nós que estamos aqui, Rafa, Lorena e Tati, eles estão aqui hoje porque um dia eles se posicionaram. E hoje nós podemos olhar para a vida deles e talvez a gente pense, nossa, estamos ainda tão longe de onde eles estão, mas vamos chegar. Por quê? Porque é um dia de cada vez, é um passo de cada vez. O importante é que a gente se mantenha posicionados, querido. E isso a gente consegue quando a nossa força de vontade não funciona, quando algumas estratégias não funcionam, nós só conseguimos nos manter assim, porque nós temos dentro de nós o mesmo poder que ressuscitou a Jesus de dentre os mortos. E como eu e você temos o mesmo Espírito que levantou Jesus de dentre os mortos, ei, nós vamos perder a batalha para um bolo que não pode comer, para um brigadeiro, para um chocolate, né? Ou para qualquer comida, para glutonaria. Não vamos, porque nós estamos num processo de mudança que é para sempre. E nós seremos influenciadores daqueles que estão ao nosso redor. Há alguns meses, se eu fosse falar de púlpito, você precisa ter domínio próprio. Eu corri o risco de alguém levantar e falar, pastor, então por que o senhor está obeso? Como que o senhor tenta falar sobre isso? Mas não, com todas essas práticas, jejum, né, que é importantíssimo, né, meditação na palavra, M3, eu falo para quem venha me perguntar sobre a mentoria, eu falo, é praticamente um culto toda a aula. Porque é extremamente fundamentado nas escrituras. Então, a gente precisa desse tripé na vida do cristão, jejum, leitura e meditação da palavra, oração, e isso vai fazendo com que a gente seja transformado a cada dia. Nós que estamos aqui no clube, estamos sendo transformados a cada dia. Eu sempre falo, eu jamais serei o mesmo, jamais. Eu não aceito retroceder. Eu não aceito voltar para trás, né? O para-brisa é muito maior que o retrovisor. Eu quero ir para frente, eu quero avançar, eu quero crescer naquilo que Deus tem. Então, Jesus nos ensina em Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. É o que é falado aqui no M3. Deus precisa ser o centro do processo. O centro do processo não é a nutrição, o centro do processo não é a atividade física, não é o sono, não é nenhum dos 7 pilares. Deus é o centro do processo. E quando Ele está no seu devido lugar, todas as coisas vão acontecer. Quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, a Deus, o seu reino, sua justiça, todas as demais coisas são alinhadas na nossa vida, são acrescentadas. Então, precisamos destronar os ídolos do coração. E deixa eu dar alguns exemplos de ídolos. Pastor, eu não estou mais, né, no catolicismo, na idolatria, eu não tenho imagem, mas para algumas pessoas são ídolos.
Para outras, religião é ídolo. Para algumas, alguns sonhos, projetos, dinheiro, até o desejo do corpo perfeito se torna um ídolo. Para algumas pessoas, bens materiais, amizade, relacionamentos. E, infelizmente, para algumas pessoas, a comida é um ídolo. A comida tem um altar dentro da casa. E nós precisamos destronar esses ídolos todos os dias. Derrubar esses postes de adoração que existem em nossas vidas. Eles não podem ter mais lugar. Eles não podem ter mais lugar. Jesus é o centro da nossa vida. Nós não podemos ser dominados por nada. E o meu quarto e último conselho, e eu encerro por aqui. Queridos, eu aprendi isso com o pastor Márcio Valadão. Na minha caminhada ministerial, eu também trabalhei no Diante do Trono, eu fui professor ali dentro e trabalhei diretamente com aquela equipe. E eu aprendi uma frase diretamente com ele, que ele falava: ou Deus tem o primeiro lugar na sua vida, ou ele jamais será o segundo. A vida com Deus não é como uma corrida, como um esporte, como uma Olimpíada, em que no pódio se aceita o primeiro, o segundo e o terceiro lugar, ouro, prata e bronze. Deus não aceita isso. Ou ele tem o primeiro lugar na nossa vida, ou ele jamais será o segundo. Nós servimos a um Deus zeloso. Nós servimos a um Deus, como diz a Escritura aqui em Tiago 4:5, ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? O Espírito que ele fez habitar em nós, ele tem fortes ciúmes. Deus é um Deus zeloso. Deus, ele não quer nos ver prostituindo com qualquer coisa. De modo algum, com comida, com glutonaria, com bebedice, com uma vida desenfreada, não. Ele quer ter o primeiro lugar na nossa vida. E se ele não tiver o primeiro lugar, querido, não tem como a gente mover Deus para segundo ou para terceiro. Se ele não é o primeiro, ele não está no páreo, ele não está na frente da nossa vida. O último texto que eu li foi Tiago 4:5. Amém? Então é isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Existe uma batalha que nós precisamos perder para ganhar. E é a batalha contra a vontade de Deus. Então, pare de lutar contra a vontade de Deus. Aceite os caminhos do Senhor. Você já está aqui porque você já tem aceitado, eu já tenho aceitado. E os caminhos que Deus tem são mais elevados, os pensamentos são maiores. E cada um de nós que aqui está, querido, nós temos um futuro brilhante no Senhor. Não é na força do nosso braço. Uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nosso Deus. Não é verdade? Maldito é o homem que faz do seu braço a sua força. Outras traduções, eu já vi tradução que diz que faz do seu braço o seu Deus. Então, nós não confiamos em nós mesmos, mas nós confiamos naquele que tem nos levantado. E Deus, quando ele levanta, ele usa instrumentos dele, que são hoje nossos mentores, para nos edificar. E eu finalizo dizendo para vocês três, Rafa, Lorena, Tati, né? Vocês são ungidos de Deus. Isso daqui é muito mais do que uma mentoria, é um ministério. É um chamado na vida de vocês. Porque quando nós chegarmos na presença do Senhor, quando nós chegarmos diante do trono de Deus, ali vocês encontrarão muitas pessoas e muitas famílias que foram salvas e mudadas por aquilo que vocês ensinaram dentro dessa mentoria. Então, que vocês sigam sendo usados poderosamente. E eu e minha casa seguimos orando por vocês e por toda a equipe M3, em nome de Jesus. Amém, queridos? Recebam essas palavras. Pastor é desse jeito, né? Vai dar aula, mistura, vira pregação, é desse jeito, mas espero que vocês tenham recebido em amor. Amém? O Senhor os abençoe. Em nome de Jesus. Amém, pastor. Amém, obrigado. Só pelos comentários aí no chat aí, com certeza. Aleluia. Glória a Deus pela sua vida, pastor. Que palavra maravilhosa. Ai, obrigada, Senhor, porque tu és bom.
Que coisa maravilhosa. Gente, uma aula dessa é para se escutar várias vezes. Não saiam desse lugar, não. Amanhã sua mente vai dizer, oh, não acorde cedo amanhã, não, porque não vai. Só amanhã você não vai estar ao vivo. Gente, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, se você ainda não está no nível que você quer, esteja nesse ambiente. A gente está batendo muito na tecla do ao vivo, gente, porque a gente sabe que tem pessoas que estão precisando estar aqui, elas estão dando ouvidos a outras coisas que não. Esses 30 minutos não vai atrapalhar a vida de ninguém. Pelo contrário, uma palavra dessa, de manhã logo cedo, eu não sei vocês, eu anotei coisas aqui para a minha vida, em todas as áreas da minha vida. Essa palavra não tem só a ver com M3 emagrecimento, não. Se você não pegou, porque você nem está sensível. O que é que você precisa da sua vida que você não pegou, porque foi um banquete? 30 minutos, não é possível que esses 30 minutos atrapalhem a vida de alguém. Eu não consigo ver assim. E ela precisa assistir gravada. Eu não consigo. Aleluia, pastor, obrigada.